São perguntas que dizem assim: irmã Kátia, o que você pensa a respeito destas pessoas que têm sonhos frequentes, né? Sonham toda noite, têm sonhos espirituais toda noite, envolvendo as questões das práticas da sã doutrina. Olá, meus queridos e amados irmãos do YouTube, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém, para a glória do nosso Deus. Irmãos, algumas pessoas ainda estão me perguntando a respeito de sonhos espirituais, sobre a questão dos sonhos espirituais que regem a sã doutrina de usos e costumes, né? Práticas estas que esta doutrina condena como sendo pecaminosa, como cortar cabelo, pintar cabelo, usar tudo isso, meus irmãos. Então é assim, né? Antes de começar a falar no assunto propriamente dito, eu quero dizer que eu quero muito, o quanto antes, encerrar esse assunto que fala a respeito de sã doutrina, tá? Por quê? Porque já foi muito bem explicado, muito bem entendido. Eu creio que não entendeu apenas quem não quis entender, né? A Bíblia fala sobre o joio e o trigo, sobre o bode e a ovelha. Tem pessoas que escolhem permanecer na cegueira espiritual, querem ficar na cegueira espiritual, e aí o Espírito Santo, ele é delicado, ele é educado, e ele não vai forçar uma pessoa a sair do engano, a sair da cegueira espiritual, né, por força e violência, porque a própria palavra de Deus vai dizer que as coisas do Senhor não acontecem nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então a palavra é lançada, mas cada pessoa tem um tipo de terreno que vai absorver a palavra, absorver a semente, e uns vão dar fruto a 30, a 100 por um, mas outros, a semente, ao cair em terra pedregosa, em terreno pedregoso, em terra seca, morrerá e não dará frutos, né? A parábola do semeador fala sobre isso. Então, meus irmãos, é sobre isso. Então não sou eu, irmã Kátia, que convenço ninguém de nada. Quem convence eu e você é o Espírito Santo. É somente o Espírito Santo que nos convence da verdade. E esse assunto para mim já é algo vencido, resolvido na minha vida. Eu trago estas questões aqui porque eu sei que é importante para a Igreja do Senhor. Existem pessoas aprisionadas na questão dos usos e costumes, mas eu confesso para vocês que eu creio que tudo que eu tinha para falar já está muito bem falado, explicado aqui. Eu vou ainda dar uma pincelada nessa questão dos sonhos, porque eu percebo que tem pessoas que ainda têm dúvida e querem saber mais sobre isso. Então vou falar brevemente, rapidamente, algumas coisas aqui. Mas é isso, meus irmãos, amém? Glória a Deus por tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Então vamos lá, os sonhos espirituais. Desde que eu me conheço por gente, desde criança, eu sou uma pessoa que tem contato com experiências espirituais, com o mundo espiritual. Foi escolha minha? Não, meus irmãos, eu nasci, eu era uma criança. Um dia eu conto aqui a história do meu nascimento, que foi bem conturbada, louvado seja Deus, e eu já vim com isso desde sempre, e meus pais passaram bastante dificuldade comigo nessa questão, mas é algo que a gente não escolhe. Eu creio que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas, ele dá dons, né, para aquilo que se faz necessário. Deus, ele sabe de tudo, são mistérios, né? Então, desde sempre eu tenho visões, tenho sonhos desde criança, meus irmãos. Então, eu vou falar aqui com base sobre tudo que eu vivi até aqui, com base nesses anos que eu permaneci na sã doutrina, com base no conhecimento bíblico que Deus tem me dado. E vou deixar aqui uma breve reflexão para que você também venha buscar de Deus, venha se aprofundar, porque as coisas espirituais, elas são assim, meus irmãos, a gente precisa buscar de Deus. Quando a gente entra nesse campo das experiências espirituais, é necessário que a gente busque através da oração, através do jejum e principalmente através do estudo da palavra de Deus, né? Amém? Então, o que eu vou dizer aqui, como eu disse, são coisas particulares,
coisas que aconteceram comigo, das minhas experiências, das minhas vivências e do conhecimento bíblico que Deus me deu. E cada um, ouvindo, tome para si o que é proveitoso e coloque no joelho, coloque diante de Deus, amém? Para que o Senhor venha confirmar dentro de você a resposta que você busca acerca desse assunto. E de todos os assuntos aqui abordados e em qualquer lugar também, qualquer conteúdo que você receba, né, um assunto, uma informação, um conteúdo espiritual, que ele seja também buscado de Deus a direção e a confirmação dessa mesma forma. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Qual é o marco importante que você precisa entender acerca de quando você tem sonhos espirituais normalmente, você é uma pessoa espiritual, você tem sonhos espirituais. Eu desde criança tinha sonhos espirituais. Como que esses sonhos aconteciam? Acontecia tipo, numa semana eu tinha um sonho, na outra semana eu tinha outro, dali um mês eu tinha outro, e assim eles eram espaçados num período de tempo. Entre um sonho e outro eu acabava tendo uma visão. Então as coisas tinham um espaço de tempo para acontecer. Quando você, agora entrando para dentro da sã doutrina dos usos e costumes, quando você já é uma pessoa espiritual, aí você entra nesse falso evangelho. Por que eu falo falso evangelho? Porque todo o evangelho que diz que você precisa de Jesus e mais alguma coisa, seja essa coisa qual for, para ser salvo, trata-se de um falso evangelho. Então, Jesus mais o cabelo, Jesus mais a saia, Jesus mais as vestes, o estereótipo. Seita. Por quê? Porque a salvação é somente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Não existe Jesus mais isso, Jesus mais aquilo. Tudo que coloca Jesus mais alguma coisa não é evangelho genuíno, não é evangelho da cruz, não é evangelho da graça, é outro evangelho. Amém, meus irmãos? Então tá, partindo desse ponto, quando você entra dentro desse universo de experiências espirituais, começa a se alimentar de conteúdos de pessoas que foram ao céu, foram ao inferno, tiveram visões, viram isso, viram aquilo, o anjo pegou pela mão, levou no inferno, mostrou as mulheres lá usando batom, usando maquiagem, queimando no fogo, tudo aquilo que existe aqui, né, nesse universo aqui dentro do YouTube. Você se deixa contaminar, sua fé passa a ser contaminada por informações que não estão contidas na palavra de Deus. E aí você passa a crer nisso. Do momento que você passou a crer, uma energia é gerada no mundo espiritual, uma egrégora é levantada dentro de você no mundo espiritual, e ali o que acontece? Abre-se um portal, uma legalidade para que o inimigo entre dentro da sua vida e passe a lhe enganar da maneira que ele bem entender. E a maneira que ele mais costuma usar é, de fato, os sonhos espirituais. Por quê? Porque você abriu legalidade na mente. E os sonhos espirituais acontecem na mente. Então, se você deu legalidade aqui, ele vai entrar aqui. Amém, meus irmãos? Então, o que acontece? O inimigo entrou aqui na sua mente, ele vai lhe dar sonhos espirituais. E quando ele entra, uma marca muito forte do espírito do engano, que ele entra por falsa fé, por fé contaminada, é que você vai ter sonho todos os dias. Praticamente todos os dias você vai sonhar. Então, se você já era um pouco assim atribulada, porque tinha sonhos espirituais com uma determinada frequência, agora você vai ficar mais atribulada. Por quê? Porque sonho espiritual que vem do espírito do engano, que vem de Satanás, ele atribula a pessoa. Ele deixa a pessoa atribulada. Ele deixa a pessoa receosa, ansiosa, pensando sobre aquele sonho, meu Deus, e agora? E traz aquela aflição, aquela angústia, né? Mais uma marca de que esse sonho não é de Deus, porque tudo que vem de Deus traz paz. Então, se não trouxe paz, trouxe tribulação, deixou você em dúvida, deixou você pensando que está, nossa, eu só posso estar ficando louca sonhando esse tipo de coisa, começar a duvidar da sua própria sanidade, isso não vem de Deus.
Amém, meus irmãos? Então, muitas pessoas têm me perguntado: irmã Kátia, o que você acha? Fé contaminada. A chave dessa questão dos sonhos está na fé contaminada. Do momento que você entende e compreende que você precisa sujeitar sonhos espirituais, experiências espirituais à palavra de Deus, que a palavra de Deus tem que estar soberana e superior a tudo isso, e que você não pode tomar para si, para sua vida, coisas que a Bíblia não diz que é daquela forma, e você aceita o que a Bíblia diz acima do que a sua experiência espiritual está dizendo para você, ainda que pareça muito real, ainda que tenha deixado você emocionado, impactado. A Bíblia diz que o justo vive de fé, não vive de emoções, nem de impacto emocional. Deus não está interessado no quanto você está emocionado, impactado, enquanto aquela experiência foi impressionante para você e para outras pessoas. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado na obediência. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência à palavra de Deus, e ele quer uma fé racional, ele quer pessoas sensatas que entendam que a palavra de Deus é soberana sobre tudo, inclusive sobre estas experiências espirituais emocionantes, impactantes, as quais você decide viver por elas muitas vezes, deixando a palavra de Deus em segundo, terceiro plano na sua vida e pegando para você, para a sua vida, a parte da palavra de Deus que lhe apraz, que lhe convém, que lhe é confortável. Mas aquela outra parte que muitas vezes confronta as suas experiências espirituais, você rejeita e faz de conta que não está escrito na Bíblia. Se possível, até arranca as páginas da Bíblia onde está escrito tais coisas que vão de encontro àquilo que você está crendo. Amém, meus irmãos? Então é sobre isso. Eu gostaria de deixar aqui muito claro a questão dos sonhos espirituais. Vigie sobre todas as coisas e só aceite aquilo que estiver escrito na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Deus abençoe.